Queridos irmãos, com muita alegria continuamos essa nossa peregrinação e esse retiro anual da vida consagrada feminina aqui na Europa, a partir da nossa casa de Roma, e hoje estamos no 6º dia do nosso retiro e da nossa peregrinação. Esse ritmo de oração, ensinos, mas também ir nos lugares dos santos para rezar e receber as graças daquele lugar específico tem sido uma grande bênção. E hoje, festa de São Lucas Apóstolo, iremos na Igreja dos Santos Apóstolos e peçamos um derramamento da misericórdia de Deus. Lucas é o evangelista da misericórdia por excelência, é o evangelista também do Filho que se deixa amar, o Filho que se deixa converter. Então peçamos essas graças profundas para o nosso coração. E também nesse dia iremos em Minerva visitar justamente Santa Catarina de Sena, nessa igreja onde ela está, no seu corpo. Também lá tem Santa Vitória. Em cada igreja em Roma tem várias relíquias de santos e receberemos hoje também graças então da família dominicana e iremos também na igreja de Santo Inácio de Loyola. Ontem Santo Inácio de Antioquia, hoje Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, a ordem dos qual o Santo Padre faz parte. Peçamos então graças de amor à igreja com Santa Catarina de Sena, graças de pregação apaixonada do verbo com São Domingos e também graças de discernimento com Santo Inácio de Loyola, pedindo também por todos os nossos recriamos, o Santo Inácio que foi o pai desses exercícios espirituais, que é a base de todos os retiros. Pensamos pelas nossas casas de retiro, por todos os programas formativos de 1 dia, 3 dias, 8 dias, 1 mês, 1 ano, tudo que na nossa casa é caminho, é percurso formativo. Também iremos na igreja São Luís dos Franceses, onde tem esse belíssimo quadro de São Mateus, a conversão de São Mateus de Caravaggio, onde pertinho dessa igreja, Santa Catarina de Sena vai morrer extenuada aos 33 anos, depois de ter feito esse trabalho tão belo de unidade entre o Papa, o verdadeiro Papa, fazendo voltar de Avignon até Roma. Essa mulher incansável que amava os pobres, os leprosos, mas também era acompanhadora de sacerdotes, acompanhadora de almas consagradas, de cardeais, de magistrados, de príncipes, de reis e até de papas. Essa mulher é doutora da Igreja e nossa santa padroeira. E por isso mesmo teremos a graça de ir em Siena, na sua cidade natal, mas já agora, hoje, na sua igreja aqui em Minerva, e nessa pequeno oratório onde ela vai e falece, vamos caminhar atrás dos seus passos. No nosso livro de vida, meditamos o número 334, Igreja Mãe e Mestra. Damos graças a Deus pela Igreja Mãe e Mestra, e é através da Igreja que o conhecimento do mistério escondido e preparado há séculos é transmitido e comunicado a todos. Reconheçamos a imensa graça que recebemos, o fato deste mistério, o mistério da Igreja terem tocado a nossa vida, nossa pequena história e pessoa. Como não dar graças a ter um ardente desejo de anunciá-lo? Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Efésios 3, 14 e 15. A cada Eucaristia vivemos, celebramos e damos graças pela Igreja. A cada domingo e particularmente a cada quinta-feira rezamos pela unidade da Igreja e pelas vocações. A Igreja em Cristo é como um sacramento, um sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Deus convoca o seu povo e é o mesmo sentido da palavra grega eclésia, que em latim se traduz por eclésia, isto é, convocação, que vem do kahal, do judaico, do grego elkaelein, chamar para fora, e da palavra latina eclésia. Êxodo 19, 5 a 7. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa.
Estas são as palavras que vos dirá aos israelitas. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes havia ordenado. No Evangelho de Mateus, que marca melhor esta passagem entre o Antigo e o Novo Testamento, encontramos a palavra grega. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hade nunca prevalecerão contra ela. É bonito perceber que o mistério da igreja é o mistério da convocação, o mistério da reunião, o mistério da unidade, e que estamos justamente enraizados nesse sim de Pedro e nessa eleição de Jesus de confiar a Pedro as chaves dessa porta que é a igreja, mas também as chaves que vão fechar as portas do inferno e que não vão deixar que as portas do inferno prevaleçam sobre a igreja. Por isso, temos a alegria de perceber que a igreja é mãe e mestra. Ela é mãe porque ela nos gera, e ela é mestra porque ela nos ensina, e ela nos ensina de verdade a ser esse povo santo, essa nação santa que pertence ao Senhor e que por isso é enviada por Ele aos 4 cantos da terra. Almas consagradas, almas que têm hábito, almas que são postas à parte com um projeto que Deus lhes inspirou para justamente manifestar o mistério da igreja. O mistério da igreja que é mãe, que gera filhos para Deus e que cuida daqueles que ninguém quer cuidar. Esse é o mistério da igreja que tem tocado a nossa vida, a nossa pequena história e a nossa pessoa. Como não dar graças por esse ardente mistério? Como não anunciá-lo? 2 Timóteo 4, Demas me abandonou por amor ao mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Eu te enviei Tíquico a Éfaso. Traz-me, quando vieres, o manto que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o fundidor, deu provas de muita maldade para comigo. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na primeira vez em que me apresentei na minha defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida por todas as nações. Muito impressionante perceber que o Senhor não esconde as dores da evangelização. Esse Demas que abandona Paulo por amor ao mundo, e que faz com que Paulo faça a experiência de apenas Lucas estar com ele. Então Lucas é esse discípulo missionário fiel que fica com Paulo, que não o abandona, que não o deixa e que permanece com ele até o fim. E Lucas vai ser o autor tanto dos Atos, que vai justamente, o livro dos Atos dos Apóstolos, que vai justamente contar os atos de Pedro e os atos de Paulo. Então Lucas é essa testemunha privilegiada que não só escreve o seu evangelho, o evangelho segundo Lucas, mas também o livro dos Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo não esconde aqui que também ele foi alvo de graves calúnias e de grandes sofrimentos que como lhe infundiu Alexandre, que deu provas de muita maldade para com ele. Guarda-te bem dele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Mas Paulo vai dizer esta palavra que é dura, mas que é verdadeira: ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, a fim de que por mim a mensagem fosse plenamente ouvida e proclamada a todas as nações. Paulo faz a experiência do abandono
de todos aqueles que ele achava que poderiam socorrê-lo, para fazer a experiência de um profundo abandono nas mãos do Pai. E aí ele é fortificado. O fracasso que ele passou se torna uma ocasião de ser fortemente enraizado em Deus, unido a Deus e por isso fecundado e por isso depois enviado aos 4 cantos do mundo. Aceitemos nós também esta lógica do Evangelho e da evangelização. Passar por momentos de abandono, passar por solidões, passar por angústias, passar por calúnias, passar por tantos momentos em que nos sentimos injustiçados, mas nos unindo ao Senhor. E nessa união, ela se torna fecunda. Salmo 144, que tuas obras todas te celebrem, Senhor, e teus fiéis te bendigam. Digam da glória do teu reino e falem das tuas façanhas, para anunciar tuas façanhas aos filhos de Adão e a majestade gloriosa do teu reino. Teu reino é reino para os séculos todos e o teu governo para as gerações de gerações. O Senhor é justo em seus caminhos todos e fiel em todas as suas obras. E está perto de todos os que o invocam, sinceramente. O Senhor é aquele que é o próximo, é o mais próximo de cada um de nós. Ele é o íntimo, ele é o Emanuel, o Deus conosco. E justamente nos momentos em que podemos estar atribulados, sofridos, em que sentimos que a missão nos ultrapassa e ultrapassa as nossas forças, é a hora de fazer a experiência de que o Senhor é aquele que está sempre presente, é aquele que está presente para todos aqueles que o invocam. Lucas 10, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente em toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E disse-lhes, a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz é esta casa. E se lá houver um filho da paz, a vossa paz irá repousar sobre ele. Se não, voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei dos que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebido, comei o que vos servirem. Curai os enfermos e o que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo. O Senhor elege os discípulos e os envia. Não há discípulo só para ficar sentado ao pé do mestre, o discípulo é sempre um missionário. O discípulo que aceita as leis da disciplina, ele é enviado em missão. E é muito curioso porque às vezes uns são enviados longe em missão, na África, na Ásia, nas Filipinas, na Europa, para os brasileiros, ou no Canadá, e outros são enviados em missão bem na sua própria casa, bem na sua cidade, bem lá onde ninguém esperava que eles fossem ser enviados. Por quê? Porque aquele que é enviado é aquele que se confia ao Senhor, que não confia nas riquezas, nem nos seus talentos, mas que confia ao Senhor e que proclama que o reino de Deus está próximo. Aceitar proclamar. Também queria hoje fazer um desafio à nossa comunidade, que todos nós, peçamos ao Senhor mais uma santa e numerosa vocação. Se cada um de nós hoje, nesse dia, pedir uma vocação, a nossa comunidade dobra de tamanho. Imaginem nós podermos dobrar de casas, poder dobrar de missões, poder dobrar de apostolados, poder dobrar de escolas de ano sabático, poder dobrar de consagrados, de padres, de casais santos a serviço da nova evangelização. Vejam quanta alegria nós poderíamos espalhar na igreja. Quantos bispos pedindo por socorro, quantos bispos esperam verdadeiramente a ajuda da comunidade, quantos bispos anseiam pelo carisma sementes do verbo. Por isso, peçamos hoje, como o Evangelho nos diz, pedi operários, pois a colheita é grande e poucos são os operários. O evangelista Lucas é o evangelista da misericórdia, mas é também o evangelista da alegria. Por isso, peçamos hoje, nessa igreja dos santos apóstolos, peçamos justamente essa graça de ser evangelizador. E Lucas quer dizer portador de luz. Ele foi introduzido na fé por volta do ano 40,
nunca conheceu Jesus, o próprio Jesus, mas conheceu São Paulo e foi discípulo, educado na literatura e médico, então ele era, por isso os detalhes, e ele escreve um Novo Testamento que não é israelense e dirige a sua mensagem aos cristãos gentios. O prólogo do seu evangelho diz que escreveu para os cristãos conhecessem melhor as verdades nas quais tinham sido instruídos. Era, acima de tudo, um grande historiador e escrevia principalmente para os gregos. Lucas traça a biografia da Virgem Maria, fala da infância de Jesus e traz os segredos da Anunciação, da Visitação e do Natal, fazendo entender que tenha conhecido pessoalmente a Virgem Maria. Tem um ícone tão bonito da Virgem Maria que mostra o caminho, um ícone milagroso que está na igreja das dominicanas contemplativas, e é tão bonito porque é dito que foi o próprio Lucas que escreveu esse ícone. A oração, a tradição diz que ele morreu como um mártir pendurado em uma árvore, e apresenta com um livro e um touro alado, porque justamente ele inicia o evangelho falando do templo, onde eram imolados os bois e onde eram feitos os sacrifícios. Além dos médicos, São Lucas é padroeiro dos cirurgiões, dos solteiros, também dos escultores, dos artistas, e ele é também o grande pintor da Virgem Maria. E foi ele que nós dedicamos a escola do ano São Lucas. Então, por todas essas ações de graças, queremos elevar o nosso clamor a Deus. E São Gregório Magno, século VI, vai dizer assim: Nosso Senhor e Salvador, ora por palavras, ora por fatos, nos adverte. Com efeito, até as suas ações são preceitos, porque ao fazer alguma coisa em silêncio, dá-nos a conhecer aquilo que devemos realizar. Envia 2 a 2 os teus discípulos a pregar, já que são 2 os preceitos da caridade: amar a Deus e amar ao próximo. Andemos sempre 2 a 2 e sejamos esses portadores da luz.